Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a esse nosso segundo bloco. Estamos tratando sobre a Lei do Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9784, né, de 1999. No primeiro bloco, nós começamos a falar sobre as competências. Nós vimos aí o conceito de delegação de competências, vimos a vocação de competências, não é isso? Vamos falar de um assunto muito peculiar, que cai muito em questões, né, de concurso, que são as competências indelegáveis. Coloca aí na tela para nós, por gentileza. Uma competência indelegável é uma competência que não pode sofrer uma delegação. Não é isso? Muito fácil. E aí nós temos aí na lei do processo 3 competências indelegáveis. A primeira são as competências denominadas exclusivas. Volta aqui para mim, por gentileza, o que é uma competência exclusiva, meus amigos? É uma competência que compete apenas a um órgão ou entidade e, por esse motivo, não pode sofrer uma delegação. Quer ver um exemplo? Compete aí, privativamente, ao presidente da República declarar a guerra e celebrar a paz. São competências que não podem, né, ser delegadas aí, né, às autoridades hierarquicamente inferior. Outra competência que não pode ser alvo de delegação é as competências de julgamento sobre recurso administrativo. Isso é muito simples. Olha só um exemplo para vocês entenderem. Veja bem, suponha que aqui está um cidadão comum, o João. E o João sofreu uma multa de trânsito que foi aplicada pelo servidor, pelo agente de trânsito. Se João não tiver satisfeito, lógico, né, e queira recorrer ali dessa multa, o recurso, de acordo com o Código de Trânsito, vai ser julgado pela JARE, não é isso? A Junta Administrativa de Recurso Interposto. Olha a minha pergunta para vocês. A JARE pode pegar essa competência de decidir o recurso e delegar para a autoridade inferior? Olha a resposta. A resposta é que não pode. Não é isso? Por que não pode? Volta lá na tela para nós, novamente. Aí, a delegação de competências de julgamento de recurso não pode ser transferida, nem no caso de avocação, nem no caso de delegação. Ok? Então vamos aí para a terceira e última, né? Competência que não pode ser delegada. São as competências aí, ó, de editar atos normativos. Meus amigos, o que é um ato normativo? Um ato normativo é aquele ato regulamentador. É o ato praticado pelo Poder Executivo que tem aí uma função normativa. Um exemplo, um decreto é um ato normativo, uma circular é um ato normativo, uma portaria tem conteúdo normativo, não é isso? Portanto, esses atos não podem ser delegados. Vamos fazer aí algumas questões de concurso sobre o tema, para a gente, né, visualizar melhor. Coloca aí na tela para nós, por gentileza. Tá aí a primeira questão, ó. Não poderá ser objeto de decisão, de delegação, a decisão referente a recurso administrativo interposto pela PRF contra a decisão que lhe tiver aplicado penalidade em razão do acidente. Volta aqui para nós, por gentileza. A questão está perguntando se pode delegar competência, não é isso? Que seja acerca de recurso administrativo. E a resposta é que não pode delegar competência. Portanto, a questão está correta. Coloca aí novamente na tela para a gente, olha aí. Não poderá ser objeto de delegação a decisão referente a recurso administrativo interposto pela PRF contra a decisão que lhe tiver aplicada a penalidade em razão do acidente. Está correta a questão. Vamos para a próxima. Olha aí. O chefe de determinado órgão público, integrante da estrutura do Poder Executivo Federal,
visando conferir maior celeridade na tramitação de processos, decide delegar a competência para decidir recursos administrativos a seu chefe de gabinete. Considerando a situação hipotética acima narrada, é correto afirmar que tal conduta se revela juridicamente. Bom, veja bem. O chefe de gabinete de um setor, isso delega competência para um subalterno. E essa competência é acerca de decisão de recursos administrativos. Vamos lá, pode delegar competência para decidir recursos? Nós vimos agora há pouco que não pode. Então, a conduta dessa autoridade superior se revela juridicamente correta ou incorreta? Coloca novamente a questão na tela para nós. Olha a resposta. A letra A diz que se revela juridicamente incorreta, em decorrência da regra geral de indelegabilidade de competências administrativas. Volta para nós, por favor. Meus amigos, está errada a questão. Por que está errada? Tudo bem, a conduta é incorreta, mas não é em decorrência da regra geral de indelegabilidade. É em decorrência do quê? Da proibição expressa na lei do processo sobre a delegação de competências sobre recurso. Esse é o erro da alternativa A. Na tela, vamos para a alternativa B. Incorreta. Uma vez que é legalmente vedada, proibida, não é? A delegação da competência para decidir recursos administrativos. Volta para nós aqui, por favor. Muito simples, está correta a questão. Não está expressamente vedada na lei essa delegação de competências? Está proibida. Em qual lei? Na lei em apreço, na lei 9784. Gabarito, letra B. No entanto, vamos analisar as outras questões. Coloca aí novamente na tela para nós. Muito simples, olha só, a questão é até fácil, né? A letra C, a letra D e a letra E. Veja aí que ambas falam que a conduta está correta e nós sabemos que não está. Não é isso? A letra C diz, correta, uma vez que o chefe do órgão público exerce a direção superior da administração pública, meus amigos, o fato dele ser autoridade superior não esteja por si só o direito de delegar qualquer competência. Falsa. A letra D, por sua vez, correta, desde que o ato de delegação seja publicado em meio oficial. Volta para mim aqui, por favor. Tudo bem, quando você delega uma competência, a delegação, preste atenção, a delegação tem que ter prazo determinado, justificativa e publicação no meio oficial. Mas, mesmo a delegação não sendo possível, sendo vedada, ainda que eu publique, aquele ato é considerado ilegal. Tudo bem? Então, a letra D também está incorreta. E vamos ver a última, a letra E. Coloca aí novamente. Está correta, desde que exista previsão legal e que o ato seja acompanhado de aceitação expressa do agente delegatário. Meus amigos, está incorreta, não é? Porque não precisa, aliás, não pode, né, essa autorização. Porque se a lei geral proibiu, não pode vir aí um regulamento, né, e aceitar isso daí. Esse critério não vale. Tudo bem? Vamos então para o nosso próximo assunto aí. Muito importante o próximo tema. Olha aí, da forma, tempo e lugar dos atos processuais. Meus amigos, esse tema ele é muito importante para questões de concurso. Nós vamos falar aí como que se processa, né, o momento, os atos do processo, a forma, se ele depende de forma determinada, se o processo pode ser feito de qualquer maneira, não é isso? E os prazos processuais. Vamos falar um pouco sobre esse assunto aí, que é muito importante. Então, o artigo 22, nós vamos mostrar aqui para vocês. Coloca aí na tela para nós. Dá uma ampliação aí. Olha só, o artigo 22, ele diz assim: os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão
quando a lei expressamente a exigir. Volta para mim, por gentileza. Muito bem. Então, a lei está afirmando que, como regra, os atos do processo não precisam de forma, ok? Princípio do informalismo, né? A não ser nos casos que a lei expressamente prevê. Quer ver um exemplo? A Lei 8.112 é a lei dos servidores públicos federais, não é isso? Nessa lei, nós temos um artigo, o artigo 93, e esse artigo ele vai falar sobre a cessão de servidores públicos. É quando pega um servidor de um órgão e cedo a outro órgão ou a outra entidade. Se for feito essa cessão, é necessário aí que haja esse procedimento administrativo. E qual que é a forma desse procedimento administrativo? É qualquer forma? Olha a resposta. A resposta está nesse próprio artigo. Lá no seu parágrafo 3º. Ele diz assim, que a cessão far-se-á mediante, olha a forma do ato, ó, portaria. Isso daqui que eu trouxe para vocês é a exceção. Por quê? A lei expressamente diz que quando for ceder um servidor, qual que é a forma do ato? Portaria. Porém, nós estamos tratando da seguinte lei, 97, isso aqui é um 4, 9784 de 99, e de acordo com essa lei, os atos do processo não dependem de forma determinada, a não ser quando a lei expressamente exigir. E aqui está um exemplo. Tranquilo? Vamos então aí para o próximo. Coloca aí na tela novamente para nós, por gentileza. Aí, o parágrafo 1º do artigo 22, ele fala assim para a gente, ó, os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Volta para mim, por gentileza. Simples. Então, os atos do processo têm que ser feitos, ó, por escrito. Né? Você não pode ter atos orais no processo, como regra, né? Há algumas exceções, né, na qual você faz a redução a termo. Mas os atos têm que ser produzidos por escrito e em vernáculo. O que é vernáculo? Vernáculo, meus amigos, é a língua nativa, né, de um determinado país. Qual que é a nossa língua? Língua portuguesa, não é? Então você não pode pegar fazer um parecer e fazer um parecer em inglês, em alemão, só para dizer que você sabe, não pode. Os atos do processo têm que ser feitos em vernáculo, né, na língua portuguesa. Tranquilo? Vamos aí para o próximo, o parágrafo 2º. Coloca na tela para nós aí. Tá aí, olha só como é importante esse. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Meus amigos, isso cai em prova muito. Coloca novamente aqui em mim, por gentileza. Bom, então é o seguinte, o reconhecimento de firma, ele não é obrigatório nos processos administrativos, como regra. Lembre-se que estamos falando de uma lei geral. Então, como regra, o reconhecimento de firma só será exigido caso o servidor tenha dúvida, né, de autenticidade daquele documento. Ele pega, por exemplo, lá uma cópia de um documento, né, e ele tem dúvidas sobre se aquilo é autêntico ou não, ele pode determinar que seja reconhecido firma de tal documento. Tá, beleza? Vamos então para o 3º parágrafo, que ele é muito importante para questões de prova. Coloca para nós na tela. Olha aí, galera, o parágrafo 3º. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. Me tela aqui, por favor. Meus amigos, isso aqui é muito simples. O servidor tem fé pública. Como ele tem fé pública, os atos por ele praticados presumem-se legítimos.
Daí nós temos lá o princípio da presunção de legitimidade, né, dos atos administrativos. Então preste atenção. Um servidor público, competente, claro, pode autenticar os documentos em cópia. Então não é só cartório que pode fazer. O servidor também tem essa prerrogativa. Beleza? Outro ponto importante, isso daí. Vamos para o parágrafo 4º. Na tela para nós. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. Meus amigos, isso aqui não tem segredo, né? Todas as páginas do processo têm que ter a numeração e a rúbrica da autoridade competente. Tranquilo? E aí nós encerramos o artigo 22. Vamos aí para o próximo artigo, muito importante, é o artigo 23. Ele começa assim, ó. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis. Dá uma pausa e me tela aqui, por gentileza. Meus amigos, imagina o seguinte. A lei diz que os atos do processo têm que começar em dias úteis, não é isso? E nós vamos ver mais na frente que tem que ser no horário de funcionamento do órgão. Mas suponha, você é autoridade competente, você começa a produzir um ato, vamos supor, às 5h30 da tarde, né? E o órgão fecha às 6. Você vai ter que parar aquele ato às 6 horas? Depende. Se o ato já é iniciado, se a suspensão dele causar prejuízo para o interesse do administrado ou para a administração, o ato pode ser concluído após o horário normal de funcionamento da repartição. E em dias não úteis? Posso realizar atos processuais em dias não úteis? Não, tem que ser em dias úteis e no horário de funcionamento do serviço. Não é isso? Coloca de novo para nós o artigo 23. Vamos analisá-lo. Ele diz assim, ó. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição, na qual tramitar o processo. Muito simples, né? E aí vem o parágrafo único desse artigo. Serão concluídos, depois do horário normal, os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Volta para nós aqui, por gentileza. Então é isso, né? Vamos resumir. Então os atos têm que ocorrer em dias úteis e no horário normal. Porém, aqueles atos que já se iniciaram e que possam causar um prejuízo, eles podem ser concluídos após o horário normal de funcionamento. Tranquilo? Vamos adiante aí? Bom, artigo 24, muito importante também para questões de prova. Ele diz assim: inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Tela aqui pra gente, por favor. Meus amigos, esse artigo ele é muito importante. Veja bem, olha a pergunta que eu vou fazer. Se uma pessoa perde um processo administrativo, ele pode entrar com um recurso? Pode. Esse recurso vai ser decidido em qual prazo? 30 dias. Por que são 30 dias? Simples, porque a lei diz que são quantos dias? 30. As decisões proferidas nos processos devem ocorrer em qual prazo? 30. Por quê? Porque a lei diz que as decisões devem ocorrer no prazo de 30 dias. Um outro exemplo. Se um parecer é emitido a um órgão público, ele tem que fazer um parecer sobre algo submetido à apreciação. Qual é o prazo para a emissão desse parecer? 15 dias. Por que são 15 dias? Porque a lei diz que são 15 dias. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E se o processo precisar de um ato, e esse ato não tiver prazo previsto na lei, aí eu vou usar o prazo geral de 5 dias. Então, quando a lei não fixar um prazo determinado, eu vou usar a regra geral dos 5 dias. Vamos ler novamente esse artigo, só para você fixá-lo. Ele diz assim, ó, coloca aí para nós na tela. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo
e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior, né? Salvo ocorra algum fato imprevisível que justifique outro prazo. Tranquilo? Bom, me tela aqui novamente. Esse prazo aí, ele pode sofrer uma prorrogação. E essa prorrogação aí é o dobro, não é isso? Que está previsto aí no parágrafo único desse mesmo artigo. Vamos colocar aí na tela para nós, por gentileza? Olha aí, ó. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Tranquilo aí? Claro? Bota aqui para nós, por gentileza. Muito simples. Nós vamos ver aí agora um outro artigo também muito importante. Já já a gente vai fazer uma questão de concurso sobre isso. É o artigo 25. E é o seguinte. Imagine que se trata de uma licitação. E essa licitação tem como interessado, deixa eu ver aqui um órgão, o Ministério da Fazenda, por exemplo. Aonde que vai correr o processo de licitação? Olha, na repartição interessada, no Ministério da Fazenda. Então, os processos administrativos, eles irão correr na repartição interessada. Aí eles vão te perguntar assim em prova, mas espera aí, esse processo vai ficar preferencialmente na repartição interessada ou exclusivamente na repartição interessada? Cuidado com isso, hein? A resposta é, o processo vai correr preferencialmente na repartição interessada. E o processo, então, professor, pode ir para outro órgão? Pode, sem nenhum problema. Mas aí, a administração vai ter que notificar o interessado se outro for o local de realização. Tranquilo aí? Vamos colocar na tela o artigo 25, por favor? Ele diz assim, ó. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão. Muita atenção nessa palavra, preferencialmente. Seguindo. Cientificando-se o interessado se outro for o local de realização. Ok, meus amigos? É isso daí. Muito fácil, muito tranquilo. Vamos fazer agora uma questão de concurso bacana sobre o tema. Coloca essa questão na tela para nós aí. Vamos lá? Olha só. Nos termos da Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Sobre o tema, é correto afirmar. Aí vem, olha só. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma só será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Me tela aqui, por favor. A resposta, correta. Acabamos de ver isso daí, né? O reconhecimento de firma só será exigido, nos termos da lei do processo federal, se houver dúvida de autenticidade. Vamos para a alternativa B? Coloca ela aí na tela para nós. A autenticação de documentos exigidos em cópia não poderá ser feita pelo órgão administrativo. O erro está na palavra não. Tranquilo? C. Os atos do processo não podem, em qualquer hipótese, ser concluídos depois do horário normal de funcionamento da repartição. Meus amigos, nós vimos aí que podem, né? Agora, essa palavra em qualquer hipótese que trouxe, né, o erro da questão. Olha a letra D. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 15 dias. O que nós vimos agora há pouco? Que não havendo essa disposição, o prazo é de 5 dias. Então, o erro está no prazo aí, né? Diz que é 15 e são 5. E por último, os atos do processo administrativo devem realizar-se exclusivamente na sede do órgão. Me tela aqui, por gentileza. Nós vimos que não é exclusivamente. Vamos ver aqui, ó. Ó, a palavra é preferencialmente na sede do órgão, né? Muito fácil essa questão, matamos. Vamos ver aí o nosso próximo assunto, ok? Só que nós vamos ver esse assunto após o nosso próximo bloco.